E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui ao vivo e já quero me antecipar, né? Primeiro, vou tirar isso aqui, tá bom? Isso aqui não fica legal. Quero trazer um estudo referente ao Apocalipse. Queridos, a palavra Apocalipse, tá? Literalmente significa revelação, tá bom? Apocalipse significa revelação. E muita gente tem apontado este livro como se fosse um bicho de 7 cabeças. E é bem verdade que a dificuldade que as pessoas têm para assimilar as coisas, para entender a verdade bíblica, a revelação, a gente sabe que é muito difícil por conta de visão, por conta de a pura revelação, não é verdade? A palavra de Deus. Primeiro eu quero aqui citar, abrindo no livro de Mateus, capítulo 24. Gostaria muito que você abrisse aí a sua Bíblia. Mateus 24. Lá no versículo 15, tá? E aqueles que puderem aí, ó, mandam um alô para nós, que nós estamos aí ao vivo, tá? E decidi trazer esta live, logo estaremos lançando lá no YouTube, nosso canal. Também vou deixar na descrição aí do vídeo, tá bom? Que nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus. Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, aí ele diz, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Então os que tiverem na Judéia, fujam para os montes. Judéia, tá? Fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, tá? E das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até que agora não tenha havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Certo? Então, se alguém vos disser, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Em algumas traduções está escolhidos, né? Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então
a gente pode, né, logo em seguida, aqui, isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma coisa muito importante que a gente vai citar agora, tá bom? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora vamos meditar um pouco, né? Amém? Quem já recebeu mensagem no WhatsApp aí, me responda por gentileza. Quem já recebeu mensagem no WhatsApp, dizendo que hoje, ontem, hoje e amanhã haveria esses 3 dias de escuridão? Quem já recebeu essas profecias? Muita gente recebeu, né? O outro pega a Bíblia e diz, olha, o arrebatamento vai ser no dia 8 de abril. E não aconteceu nada, né? Diz, não, vai ser no dia 13, não aconteceu nada. Não vai haver escuridão sobre a face da terra. Não aconteceu nada, tá? Não aconteceu nada. E o que mais me deixa assim pensativo é que as pessoas estão querendo fazer disso aqui qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Infelizmente, estamos vendo, né? Estamos vendo a dificuldade do povo pegar uma Bíblia para ler e meditar. A dificuldade que as pessoas têm, né? Aí quando ouve um profeta, quando ouve uma profetisa, se aperreia, né? E fica, mas Deus falou. Não é Deus falando. Existe já desde muito tempo um espírito, vários, rondando a face da terra, né? Procurando enganar as nações, procurando enganar as pessoas. Essas pessoas, elas profetizam, elas entregam visões que não vêm do Altíssimo, não vêm de Deus. Elas falam de Deus, mas elas não estão sendo direcionadas por Deus para falar a verdade, tá? Não são. No WhatsApp lotou de mensagens de pessoas dizendo, olha, vai haver 3 dias e 3 noites. Ontem, hoje e amanhã. Aí, hoje já é sábado. Uma tarde maravilhosa, aí, ó. Solzinho, calorzinho gostoso, né? E não aconteceu nada. Aí eu fico, é lícito a gente ouvir os profetas e não ler a Bíblia? É mais desejável para aquele que quer discernimento, que tem discernimento de Deus, não é verdade? Que leiam a palavra. A paz do Senhor, Fábio Moreira, pastor Fábio Moreira. A paz do Senhor, meu querido. Tudo bem? É uma honra tê-lo aqui, tá bom? Então, eu entendi nesse capítulo da Bíblia, capítulo 24, que existiu um tempo de tribulação, certo? Segundo a história que conta, no ano de 66
depois de Cristo. No ano 70, que destruíram Jerusalém, saquearam o templo, derrubaram e trouxeram uma calamidade, uma perseguição que parecia que não ia haver fim sobre os discípulos de Jesus, que deu continuidade à pregação da palavra, que deu continuidade, né, o evangelho do reino, que deu continuidade a tudo. Mas o que mais me preocupa é que esse tempo aqui, ele já se cumpriu, certo? E nós estamos agora em outro tempo, tá? Em outro tempo. Veja bem, você não é judeu, eu não sou judeu, e a Bíblia aqui, nesse capítulo 24 de Mateus, está dizendo: aqueles que estiverem na Judéia, né, não desçam para ir pegar alguma coisa. Quer dizer que você não mora na Judéia. Você mora nas Goiabeiras, na Barra do Ceará, no Icaraí, né? Então aqui essa palavra não é para nós. Não é para nós. Porém, certo? Porém, a Bíblia está falando de uma grande tribulação. Essa grande tribulação aconteceu justamente nesse tempo, tá bom? Nesse tempo aqui, né? Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa coisa alguma. Olha aí, lá no versículo 18. E quem estiver num campo não volte atrás para buscar a sua capa, certo? Ai das que estiverem grávidas. Pronto, outra coisa importante. Aí, orem para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Para nós, não teria problema algum. Se fosse num sábado, numa terça, numa quarta, não teria. Por quê? Porque nós não guardamos o sábado. É a mais pura realidade. Então, essa palavra toda aqui foi direcionada para os discípulos, os judeus, tá? Porém, queridos, aqui a Bíblia está frisando uma vinda de Cristo, e que essa vinda de Cristo, vou até anotar aqui, Mateus 24, tá? Que a gente está meditando. Essa vinda de Cristo, ela está baseada em um tempo de dificuldade que está direcionado para os tempos de hoje, para os últimos tempos. Para os discípulos, o tempo deles já chegou. Já chegaram para eles esse tempo de calamidade. Agora somos nós, tá? E a Bíblia vai nos relatar, porque a gente precisa entender a Bíblia, não é só ler e não, certo? A Bíblia vai falar para nós que o tempo ele vai passar e em breve haverá uma tribulação. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Quer dizer que de lá para cá aconteceu muita coisa. Vou te dizer o que foi que aconteceu. Além da destruição do templo, eles pegaram um porco e foram sacrificar no templo, certo? Um porco e foram sacrificar no templo. Aí depois veio Antíoco, veio, né, Constantino e fizeram aquela guerra e fizeram o concílio de Nicéia também, uma grande reunião que eles se organizaram para determinarem as leis políticas e as leis religiosas, proclamando os tempos, mudando estações, os tempos, mudando os calendários, mudando tudo. Que, para falar a verdade, nós estamos no ano de 5.780, né? Nós não estamos em 2019, nós estamos no nosso calendário. Mas no calendário de Israel, nós estamos em 5.780, tá? Baruch Hashem. Então, quer dizer que existe um erro de calendário, existe um erro de tempo, porque o próprio Daniel, ele explicou dizendo:
vai haver uma mudança. E essa mudança é de tempo. Essa mudança, ela é de calendário. Vão trocar o sábado pelo domingo, vão fazer uma bagunça, né? Nesse tempo, sabe por quê? Porque os senhores das religiões, né, se acharam no direito de mexer. No ano 70, eles queimaram livros sagrados, que hoje esses livros eram para estar na Bíblia Sagrada. E não estão, tá? Pegaram os livros, compilaram, e hoje está aqui a Bíblia, a qual está em nossas mãos, para estudar, até aí tudo bem, mas faltaram muitos livros sagrados que foram queimados naquela época. Muitos documentos importantíssimos que até hoje não se sabe. Tem muita gente que diz que a arca está, né, na Turquia, o outro diz lá no monte não sei de quê, o outro diz lá nos Estados Unidos. Ninguém sabe aonde é que está o paradeiro desta arca. Fora isso, existem muitas outras coisas que a Bíblia fala, relata, muitas revelações profundas, que se a gente fosse ver aqui, certo? Pedir ao Deus dos céus que abrisse os nossos entendimentos, nossos olhos espirituais, a gente poderia dizer, poxa, verdadeiramente eu estava lendo a Bíblia e não estava compreendendo. Todas as vezes que Deus ele fala sobre arrebatamento na Bíblia, todos nós precisamos entender o que é este arrebatamento, porque nós sempre aprendemos que o arrebatamento ele vai ser secreto, e a Bíblia nunca falou de arrebatamento secreto. Nunca falou. Nunca falou, né? Então, o arrebatamento secreto é uma farsa, isso não existe, certo? Se andar assumindo alguém por aí e você não encontrar o paradeiro dele ou dela, foi alguma coisa de político, governo, alguma coisa aconteceu. Menos Deus, tá? Menos Deus. Porque o que estão querendo nesses últimos dias é diminuir a população. Estão querendo acabar com a população. Porque está numerosa, está crescendo, está no limite. Mais de 7 bilhões de seres humanos estão vivendo no planeta Terra, fora aqueles que estão fora, né, que estão fora da estatística, né, fora dos levantamentos que fazem para dizer quantos seres humanos existem na face da Terra. Então quer dizer que se houver algum tipo desse movimento de gente sumindo da face da Terra, fiquem espertos. Esse não é o arrebatamento que a Bíblia está prevendo aqui. Não é. Não é. Primeiro, o arrebatamento, se Deus fosse arrebatar a igreja, não arrebataria para os céus. Não. Porque senão estaríamos indo contra o livro de Apocalipse, capítulo 21. Tá? E é justamente sobre esse assunto que a gente precisa relatar. Tá? E o Apocalipse 21, ele também é uma referência para a gente falar sobre arrebatamento, sobre os fins dos tempos. Que o próprio Deus, ele diz, olha, e não haverá mais dor. E eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Quem é o tabernáculo de Deus com os homens? Quem é? Esse tabernáculo, ele é Cristo. Ele é o ungido. Ele é aquele que vai trazer a restauração sobre Israel, que vai governar com vara de ferro a Israel, que vai trazer a verdade, a luz da verdade sobre Israel e sobre o mundo inteiro. E acontecerá que todo aquele que não subir a Israel
Porque Israel será referência. Será referência para todas as nações. E ai da nação que não se curvar, confessando, dizendo que só o Senhor é Deus. Certo? Então, a primeira visão é essa, que a gente precisa entender. Ah, irmão, mas eu aprendi que as pessoas vão sumir da face da terra. Primeiro, querido, a gente precisa entender aqui que Jesus ele começa a explicar algumas coisas, falando sobre semeadura, falando sobre semente, falando sobre a parábola do bom semeador e aquela coisa toda. Primeira coisa, ele diz que nós, certo? Aliás, que existe uma plantação. E ele mesmo fala para essas pessoas que estão do lado dele, ele explicando o que era a boa semente. E ele disse, olha, um inimigo, ele plantou o joio. E para um bom entendedor, o joio é que tem que sair, e não o trigo. Alguém disse, Senhor, o Senhor quer que eu arranque o joio? E ele disse, não, jamais. Deixa aí, deixa crescer. Junto, num dia da colheita, né, será feito a separação do joio e do trigo. Não é assim? Do joio e do trigo. Mas, irmãos, a gente fica assim um pouco preocupado porque o arrebatamento vai acontecer e o povo vai sumir da face da terra. Mas vamos entender o que é o arrebatamento? Vamos ser bem sinceros, tá? Vamos ser bem sinceros. O que é que você entende de uma plantação? Quando você vê que uma outra planta está crescendo também no mesmo lugar, o que é que você vai fazer? Você vai arrancar a sua plantação ou vai arrancar a plantação que nasceu diferente da semente que você plantou ali? Certo? Vamos raciocinar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Certo? Porque a Bíblia ela é cheia de paradigmas, cheia de revelações. E o que a gente vê aí é um monte de pregadores falando sobre arrebatamento, mas não existe essas explicativas para nós. Ah, é que a igreja vai reinar na glória. É mentira também, porque a igreja não vai reinar na glória. Eu vou explicar algo aqui interessante. Vou dentro da Bíblia. Me chame de herege quem quiser. Mas vamos dentro da Bíblia. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Aliás, primeiro nós vamos ler aqui o livro de Colossenses. Tá? Livro de Colossenses. A epístola de Paulo aos Colossenses. A igreja de Colosso. Vamos ver aqui seu encontro rapidinho para a gente não perder tempo. Filipenses, Colossenses, achei. A partir do capítulo 1 e versículo 16. Veja bem, vamos começar lá do versículo 13. Primeiros Colossenses, né? O primeiro capítulo de Colossenses, versículo 13 em diante, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do qual temos a redenção. Olha só, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primeiro de toda a criação. Preste atenção. Está falando de quem? De Cristo. Olha aí.
Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito, primeiro, o príncipe, certo? O primeiro de toda a criação. Aí depois ele diz, olha só, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Nele, hein? Foi nele que foram criados céu e terra. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, ser príncipe. Porque aprouve Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. Certo? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconcilia-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Certo? Aí, aqui a gente vai agora lá para o livro de Apocalipse, tá certo? Abra sua Bíblia, aqui eu estou falando de Bíblia, tá bom? Livro de Apocalipse, com muito carinho, que é para a gente aprender um pouco, tá? Capítulo 4, quem puder aí, né, nos acompanhar, acompanhe. A visão do trono de Deus. Aonde é que vai estar o trono de Deus? Vai estar no céu? Vai estar na terra? Onde é que vai estar? Que tipo de visão foi essa que o autor das visões aqui, que tipo de revelação foi essa que ele teve? Tá? O que foi isso? Então vamos entender a base das escrituras. Porque não é fácil, querido. Você o tempo todo ouve, né, as mensagens e vê aleatoriamente mensagens que falam sobre o arrebatamento, um arrebatamento secreto, um arrebatamento secreto, um arrebatamento secreto e assim vai. Aí fica complicado. Tá certo? Veja bem. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Preste atenção, no céu um trono. E no trono alguém estava sentado. Certo? Alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Queridos, a gente, né, vê aqui esses... Tudo aqui é metáfora, tá bom? Você sempre vai ver aqui ele dizendo é como a esmeralda, como o jaspe. Não é igual, é como. É igual lá no batismo de Jesus, né? Quando João Batista o batiza, ele disse: vi o Espírito descer sobre ele, aliás, pousar sobre ele como pomba. Certo? É como pomba. Certo? E a pomba
ela tem uma característica: mansidão, paz, as características, né? Então aqui é a mesma coisa aqui, ó. O autor está querendo dizer, olha, o aspecto como se fosse uma esmeralda, como se fosse um jaspe. Ele não queria dizer que ele era um jaspe. É como se fosse a sua figura, né? E fala também sobre, e ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, as 7 emanações, as 7 virtudes, no mínimo 7 sefirotes, tá bom? Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Aí você fica pensando assim, poxa, é um bicho, né? E a gente lendo aqui metaforicamente, irmão, isso não tem nada a ver com o literal. São coisas espirituais. São metáforas, tá? 4 seres viventes cheios de olhos. Aí eles vão dizer, o primeiro ser vivente é semelhante a leão. As características de um leão é o quê? Devora, né? Devora. O outro é semelhante a uma novilha, a um bezerro. A característica, sacrifício, certo? E o outro, o terceiro, tem o rosto como de homem. O quarto ser vivente é semelhante à águia. Você lembra bem, né? Aqueles que confiam no Senhor serão semelhantes à águia. Correrão e não se fatigarão. Certo? E a Bíblia está falando de leão, de novilha, de bezerro, de ser humano e de águia. São 4 seres viventes. Cada um tem uma característica. Cada um tem um aspecto. Cada um tem um dever para fazer. Cada um. Certo? E 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Certo? Então, queridos, aqui a gente começa a entender algo importante. Eu preciso de tempo e muita paciência para explicar. Que muita gente se pergunta assim, mas aonde é que vai estar o trono de Deus? Nos céus? A Bíblia diz que a terra é do homem, foi criada para o homem. Os céus é do Senhor, é do Eterno, Baruch Hashem. Mas a terra é do homem. E o plano original de Deus nunca foi destruir a terra. Ele pode destruir o ser humano com uma permissão de trazer calamidade, porque ele é que permite todas as coisas. É ele que traz o mal, é ele que traz o bem. Aí você pode me dizer, mas como é que pode? Deus ele é bom, Deus ele é amor. Mas o que você não sabe, talvez não saiba, é que ele tanto criou as trevas como ele criou a luz. Por quê? Porque ele está em cima das trevas e da luz. Tá? Das trevas e da luz. Então, a Bíblia, ela relaciona o ser humano, certo?
E todas as vezes que relaciona o ser humano, Deus manda dizer: olha, se comporte, obedeçam, para que vivam bem, para que não morrais, né? Todas as vezes que Deus fala, para que não morram, para que não caiam em calamidade. Até para comer o fruto da árvore da vida, né? O fruto da árvore da vida. Aliás, do conhecimento do bem e do mal, perdão. Ele diz, olha, não comam, que se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. De maneira nenhuma, Deus diz, eu vou destruir a terra. Vou destruir a terra. Vou destruir a terra. No dilúvio, Deus disse, eu trarei um dilúvio sobre a face da terra. Certo? E esse dilúvio que ele traz sobre a face da terra, destrói a terra ou destrói os seres humanos? Então, o plano original de Deus é sempre que a terra esteja em perfeito estado. Em perfeito estado. Não existe esse negócio de dizer, irmão, nós vamos morar na glória. Né? Como muita gente aí tem aquela visão errada de dizer que o inferno era aqui. Né? Aquela visão errada de dizer que o inferno é na terra. E em momento nenhum a Bíblia vai dizer isso, né? Vai trazer referência a isso. Não fala sobre isso. Vamos lá, na Bíblia. Livro de 1 Tessalonicenses. Vamos lá? Quem quiser aprender de Bíblia, abra a Bíblia e leia a Bíblia e medite na Bíblia. Vamos lá. Capítulo 4 do livro de Tessalonicenses. A partir do versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçam, trará em sua companhia os... Opa, deu uma caidinha aqui a internet. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Certo? Aí muita gente pega aqui esse último versículo e diz assim, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É com o Senhor, não é nos ares. Não vamos estar lá para sempre, tá? Vamos pegar esses versículos aqui, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17 e 18, e vamos unir ele com um livro de Apocalipse, capítulo 21. Vamos lá? Para a gente entender melhor essa revelação. Tá certo? Vamos aqui. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Olha só. Oh, glória. No céu e na terra vi novo céu
e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existe. Olha só o plano original que a gente acabou de dizer aqui, tá bom? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus. Quer dizer que a nova Jerusalém ela não subia, ela descia. Olha só. Vi a nova Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, diante dele, olha só. Ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Não é os homens com o tabernáculo de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Que tabernáculo é esse? Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos de Bíblia. Deus habitará com eles. Olha só, Deus habitará com eles. Repetindo, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Deus estará com eles. Através de quem? De Cristo, o ungido. O ungido. Cristo, o ungido. O tabernáculo que vai estar no meio de nós. Que tabernáculo é esse? Meus queridos, isso aqui é uma revelação tremenda. Tá? Uma revelação tremenda. Pode me chamar de louco, mas a verdade está nas Escrituras. Nas Escrituras, tá bom? É o tabernáculo de Deus que estará com os homens e não os homens que estará com o tabernáculo de Deus. Porque para começar, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Certo? Essa é uma verdade tremenda. Ele não habita. Tem que ser feita por ele. Ele disse: Eis o tabernáculo de Deus. Esse tabernáculo é alguém. É alguém. Quem é ele? Se eu estiver errado, me corrija. Coloque aí na descrição, aí nos comentários. Vai me dizer. Você vai me dizer se eu estou errado. Se eu tiver, então, fazer o quê? Olha só. Eles serão os povos de Deus, né? E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Olha o plano original de Deus. Sem morte, né? Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou ainda, olha só, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Aí ele disse ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Então vamos lá, recapitulando o que a gente disse no começo do vídeo, no começo dessa revelação. Deus estará onde? Com os homens. Não é os homens que estará com Deus. Deus estará com os homens.
Aonde? Em Jerusalém. Israel. Quantos anciãos vai estar com ele lá? 24 anciãos. 24 anciãos. Quantos serafins? 4 seres viventes estarão com eles. E tem gente que diz, irmão, os 24 anciãos são 24 anjos, tal. Irmãos, os 24 anciãos serão os representantes do povo. Que são aqueles que levaram até o fim, que vão dar testemunho, que vão se prostrar, porque eles receberão coroas, e eles vão se prostrar diante de Cristo. Tá? São representantes do povo de Deus. Essa é a interpretação mais aceita, né, no nosso meio. Então a gente vai recapitular essa palavra aqui. 21 de Apocalipse, versículo 3, que diz: E eis o tabernáculo de Deus com os homens. Irmão, mas o pastor fulano de tal disse que o arrebatamento, nós vamos todo mundo lá para a glória. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito? Irmão, mas a cruz, lá a cruz, né? O ladrão, ele foi para o paraíso, né? Junto com Cristo, certo? A gente precisa entender aonde é o paraíso. O paraíso é um lugar, é o seio de Abraão. É o seio de Abraão. E a gente vê aí Nathaniel. Amém, meu querido. Deus abençoe, a paz do Senhor. Deus abençoe, é muito bom. Então, aqui a Bíblia. Abraço, viu? Deus abençoe. Aleluia. E então, o próprio Cristo, ele trará a realidade para cá. Para esta terra, porque essa realidade todinha, ela será transformada. Tá? Ela vai ser transformada. Você sempre vai... Até a oração do Pai Nosso. Vamos aqui. A oração do Pai Nosso. Ele diz, ó, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é assim? Então, meus queridos, se tratando de arrebatamento, está na Bíblia. Está na Bíblia. Tá? Se quiser refutar, refute a Bíblia. Está aqui a Bíblia, aberta. Você olhando também para a Bíblia. Para a palavra. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra. Irmão, nós vamos receber a coroa de glória. Tudo bem. Se muita gente acredita, mas eu acredito na palavra. A Bíblia está dizendo que o tabernáculo de Deus vai estar com os homens. E vai ter 24 anciãos. Nisso sem falar, meus queridos, que no Apocalipse 20, vamos aqui, ó, certo? 20. Olha aí. Olha só. No 21 já diz, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Né? Essa realidade toda ela vai ser transformada. Aí veja bem. E vi a cidade santa de Jerusalém que descia do céu. Descia para nós aqui. Olha só. Oh, glória. Coisa linda. Né?
Isso sem falar também que, aleluia, vai existir um juízo final, vai existir um julgamento, né? Um julgamento, aonde a própria Bíblia diz, aleluia, que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, certo? Os abomináveis, olha só o que é que ele diz. Quão, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Querida, a segunda morte, ela vai ser a ausência total de Deus, tá bom? Essa vai ser a segunda morte. Isso sem relatar também que haverá os 1000 anos, né? Sem falar também que existirão 144.000 selados da parte de Deus. 144.000 que aqueles que acreditam, quando lê rapidamente essa palavra, né, essa que fala dos 144.000, acham que somente eles vão ser salvos. Mas não é isso que a Bíblia diz. Tá? Eles vão ser selados, porque eles foram homens, né, que não se prostituíram com mulheres. Que mulheres são essas na Bíblia? A Bíblia vai falar de mulheres, mas a expressão mulheres aqui está falando de religiões, certo? Está falando de religiões. Como a Bíblia é interessante, né, irmãos? Muito interessante. Religiões. Aí vem o apóstolo Tiago e diz, aleluia, não existe outra religião mais verdadeira do que aquele que atende ao órfão, às viúvas, e que se guarda das abominações, das prostituições, né? Muita coisa, tem muita coisa boa. Então, meus queridos, olha só. Oh, glória! Apocalipse. Capítulo 21. Certo? Vamos mostrar aqui. Capítulo 21. E versículo 10. Se você puder ler aí, vamos lá? Vamos ler? Olha só. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de quem, irmãos? Da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Certo? Então ela descia, ela não subia, ela descia. É isso aí, querido. Então a gente começa a entender aí o livro de Apocalipse, né? A gente precisa aí estudar mais. A gente aprendeu o que é arrebatamento, tá? Onde é que o povo vai se encontrar? Onde é? Como é que vai ser? O povo é preocupado com a grande tribulação. Aí no ano 70 aconteceu a grande tribulação. Para os nossos tempos agora, o que a gente precisa tomar cuidado é que quando houver paz, a gente achar que tem paz, virá repentina
destruição. E isso tudo vai acontecer. Olha só como é que estão os governos, as pessoas, as pandemias, as viroses, as gripes, as cóleras, as pragas, tudo que está acontecendo na face da terra. Isso é uma visão que todo aquele que sabe que quando essas coisas começam a acontecer, alguma coisa vem por aí. Não é verdade? Alguma coisa vem por aí. E a Escritura, ela fala sobre nação contra nação, reino contra reino, né? Falsos profetas. Falsos profetas. Oh Deus. As falsas profecias. Não, vai haver aí os 3 dias de escuridão. É mentira, irmão. Não vai haver nada. É mentira. Tá? Há pouco tempo eu estava em um lugar e alguém gritou assim: assim diz o Senhor. E eu fiquei preocupado, porque hoje em dia, para a gente ouvir isso, né? Fica difícil. Fica difícil. Fica complicado. O Apocalipse está acontecendo todos os dias. O Apocalipse é a revelação. Livro de Guiliana, no hebraico. Olha só. Tantas coisas acontecendo. E a gente só fica preocupado em por boca de fulano e cicrano e não vai buscar a verdade nas escrituras, não é verdade? Mas isso aqui é para te ensinar mesmo. Para me ensinar também. Bom, tudo que a gente está falando aqui. Ô glória! Amém, meu querido? Então eu deixo aí esta palavra, que você medite, que você busque o entendimento, tá? Busque, porque a maioria dessas coisas aqui já aconteceram. Né? Você abrir aqui o livro de Apocalipse, aí você vai, né? Aqui, ó, por exemplo, as 7 trombetas, os 7 selos. Aí vem. Irmão, quantas trombetas ainda? Falta a última, meu querido. A última trombeta tocar. E essa vai ser a mais terrível de todos os tempos. Né? Aí fala sobre a mulher e o dragão. Tá? O dragão que persegue a mulher. A besta que emerge do mar. Certo? A besta que emerge da terra. O cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Que monte é esse? Tá? E assim por diante. Tem muita revelação, muita coisa boa. Certo? A gente vai deixar para um próximo vídeo. Amém? Que a paz do Eterno esteja sobre vós. E que quem quiser estudar mais a palavra, vamos buscar. Anote aí o meu Telegram, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Anote direitinho, porque vai ser tremendo, tá bom? Você vai lá acompanhar os nossos estudos, Bíblia, né, para você meditar na palavra. Certo? Meu Telegram, tá bom? Que o Eterno vos abençoe, na paz do Senhor.